Olá, inscritos! Como é que vocês estão? Essa é a terceira tentativa que eu tô tentando gravar esse vídeo. Porque eu já tossi, cachorro já latiu, mas agora vamos começar oficialmente aqui o nosso vídeo. Hoje nós estamos encerrando, né, essa série, né, que nós fizemos aí várias semanas, vivendo acima da mediocridade, vários temas, vários convidados. Tema esse que eu tirei, né, do título do livro do Charles Swindoll, Vivendo Acima da Mediocridade, mas não usei os temas dos capítulos, usei outros temas que eu entendi que era mais relevante para nós pensarmos, mas quem sabe eu faça aqui futuramente. Vou ler ainda esse livro do Charles Swindoll. Tem um outro livro dele que eu li esse ano, Jesus Maior de Todos, da série que ele tem de livros bibliográficos, né? Mas o tema de hoje, né, para encerrar aqui tudo que a gente já vem falamos sobre o propósito, sobre a questão do sofrimento, etc. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que destrói sonhos. O Deus que destrói sonhos é o livro. Esse livro ele é, se eu não estou enganado, de 2020, né? Eu acho que não é. É pós-pandemia, não é esse livro? Não, ele é bem do meio da pandemia, eu acho que ele foi lançado mesmo. 2021. Ele é do ano passado, né? Publicado ano passado. O Rodrigo Bibo, eu vou deixar marcado aí o canal dele aqui no YouTube. É o canal de podcast de teologia talvez mais antigo no Brasil, né? O Bibotalk. E eles têm lá podcasts, eu super recomendo para vocês aí, com várias personalidades aí, vários temas. Vários assuntos, várias personalidades, temas variados, que eu super recomendo. E ele trata desse livro, né? Um tema muito interessante. A capa, eu vou ver se depois eu coloquei para vocês. É um sorvete. É super chamativa, né? A arte, né? É uma arte. Inclusive tem algumas pessoas que acham esse livro na sessão infantil, mas não é para crianças esse livro, né? Tem um sorvete que cai no chão aqui, mas bem criativo. O livro, muito bonito também. As artes, né? A cor. É um livro que você lê também muito rápido. Bem... É uma leitura simples e objetiva. Sim. Além de também de ter outras versões, né? Tem o audiobook, tem o e-book para quem gostar também. Tem vídeo dele no canal dele tratando também do livro, é bem relevante aqui. Então, esse vai ser o assunto do nosso podcast de hoje. Eu quero que você já se inscreva aqui no canal, deixa aí já o joinha de vocês, compartilhem, né? Nós temos aqui os podcasts, temos os cortes aí também no nosso canal e etc aí de questões aí que nós vamos tratar. Mas vamos rodar a nossa vinheta aí e nós voltamos já aí. O nosso convidado vocês já me conhece, né, gente? É a terceira vez, né? Está voltando, agora ele pode pedir música, né? Terceira vez que ele está voltando. Já pode pedir música, mas nós voltamos já. Estamos de volta. Agora sim, vou apresentar, né, nosso convidado. Terceira vez, né? Ayrton Senna, Batisbleia. Não, Ayrton Mendonça. Batisbleia. Por favor. Batisbleia, ninguém sabe o que significa, só os bastidores sabem, né, o que significa esse título. Que ele é um Batisbleia ainda falsificado, porque ele nunca foi pro batismo. Ele vai cortar isso, não é possível. Não vou cortar isso não. Vai ficar no ar agora. E aí, Batisbleia? O que vão dizer lá em casa? Seu pai vai se revirar lá. Ai. Vai dar dislike no vídeo. Ai. E aí, Batisbleia, gostou do livro ou não? Gostei, o livro é bom, né? Confesso que quando eu vi a capa, eu falei, ele deve estar falando algo para um adolescente, para as crianças, mas o assunto ele é bem relevante, é um livro simples, de tiro curto. Então, dependendo assim da sua disponibilidade, você consegue ler ele num fim de semana ou num dia, né? Dependendo do seu tempo. E se você não conseguir, ou não ter o hábito de ler, ele tem um e-book e tem um audiobook também, que é muito bom, gente. E é um livro, não tá muito caro não, acho que, eu não lembro quanto eu paguei nesse, mas R$20, R$30, por aí. 30 no máximo. E super vale a pena, sobretudo para trabalhar em pequenos grupos. Eu acho até interessante. Acho bem relevante. Na minha opinião, ele se encaixa muito como Peregrino. É um livro que talvez você consiga fazer uma leitura em grupo muito boa. Tratar um capítulo ou reunir um grupo de adolescentes, de jovens, para poder ler o livro. Eu acho bem bacana assim, a experiência. É bem interessante. Mas deixa eu fazer a primeira pergunta. Deus destrói sonhos?
Como assim? Acabar com a nossa alegria? Como assim? Que Deus é esse que destrói sonhos? Tente nos explicar isso. Então, primeiramente, eu acho que ele usa a arte, ele usa o título pra trazer as pessoas pro livro, né? Chamativo. Ele é chamativo por isso, né? E a pergunta principal dessa obra é: estamos dispostos a seguir Cristo mesmo quando ele, para o cumprimento dos seus mistérios que são incompreensíveis pra gente, propósitos eternos dele, estilhaça os nossos sonhos, vira do avesso as nossas ambições? Será que a gente está preparado para ouvir aquela frase, né, que ele diz para Paulo quando ele fala sobre o espinho da carne: a minha graça lhe é o suficiente? Eu acho que esse é o embate maior, né, desse livro. A gente vai adentrar nos capítulos, mas já dando um spoiler, falando um pouco, que a gente tem uma visão de Deus muito disturpada hoje, né? A gente tem um capítulo que eu achei super engraçado, que ele vai falar que a gente pensa que Deus é que nem aquele da música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá Então, em cima vai me dar, né? os capítulos estão muito chamativos também. Porque ó, o capítulo 1 fala a fábrica dos sonhos, ou a teologia da Xuxa. Crucificando os sonhos, capítulo 2, os sonhos de um discípulo, abrindo mão dos meus sonhos para viver a vontade de Deus. Senhor, qual a sua vontade para mim? E por fim ele conclui com a oração que destrói sonhos, que é a oração do Pai Nosso. Então é um livro que são títulos assim bem realmente curiosos, né, para nós tratarmos do assunto. Tem uma pergunta aqui, que eu quero começar por ela, que é dele mesmo, né, a reflexão que ele mesmo faz em relação ao nosso relacionamento com Deus, né? Nós o buscamos para que ele realize nossos sonhos ou porque a vida temporal e eterna sem ele seria um agoniante tombo do nada, no nada, né? Nós o buscamos para que ele realize nossos sonhos e porque a vida temporal e eterna sem ele seria um agoniante tombo no nada, né? Em outras palavras, qual é a real intenção, é o propósito pelo qual de fato nós dizemos ser seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, seguidor de Deus, filhos de Deus? É pelos nossos próprios interesses e realizações ou para que a vontade realmente dele, os planos dele para nós se realizem? Eu vou aproveitar esse gancho para ler um texto em 1 Coríntios 15, 19, que eu acho bem relevante para o contexto que você citou para a pergunta. Se alguém tem essa visão, né, de Deus como alguém que vai realizar apenas os nossos desejos, as nossas vontades, né? Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Então, se a gente tem uma busca por Deus apenas para aquilo que a gente vive aqui, que é da matéria corruptível, eu vou buscar a Deus para que os meus sonhos se concretizem, para que eu alcance coisas materiais, para que eu tenha uma vida próspera, né? Para que eu tenha uma vida boa, para que eu tenha bens, saúde, prosperidade, né? A prosperidade que o mundo vende ainda, né? Não é a verdadeira prosperidade. Se a gente esperar por Cristo apenas aqui nessa terra por essas coisas, a gente é o mais infeliz, o mais miserável de todos os homens. Então, não é errado, né, você pensar Deus como abençoador, um Deus de provisão, porque ele é esse Deus. Mas você apenas não como sendo um fim em si mesmo. Isso, Como essa fosse a única função, o propósito dele para com o ser humano. É a única revelação que a gente tem de Deus. A gente tem várias revelações de Deus. Deus também é justiça, Deus também é Senhor, né? E porque a concepção de Deus as pessoas estão erradas, por isso que pensam dessa forma. Tá muito disturpado. Ele ainda usa no primeiro capítulo lá, né? Na introdução, na verdade, ele diz que perto do escritório dele, eu já citei, eu acho que isso em algum outro podcast, que é desse livro aqui que eu estava falando, há um grafite, né? Com uma frase lá, né? Que diz: desfrute da companhia de Jesus e ele lhe dará os desejos do seu coração. Aí ao lado da frase, né, existe um grafite que mostra Jesus saindo de uma lâmpada mágica. Quer dizer, as pessoas entendem Jesus como uma espécie de Aladim, a sua espiritualidade, até mesmo a
a forma que eu sempre achei equivocada, você adore a Deus que Deus vai fazer isso, adore a Deus que Deus vai fazer aquilo. Não, nós não adoramos a Deus por nada que ele venha fazer depois, mas exatamente pelo fato que ele é o único digno de fato toda adoração. A nossa adoração não pode ser a nossa adoração a Deus não pode ser algo como uma troca, né? Eu faço algo, eu dou com uma mão para receber com outra. Tem até alguns versículos que as pessoas utilizam, né? Que dá essa sensação que a gente pedir para Deus, né? Ele vai nos dar. Eu vou ler alguns aqui. Salmos 37:4, que ele fala: busca ao Senhor a sua alegria e ele lhe dará os desejos do seu coração. Mateus 7:8, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para que todos que batem a porta é aberta. Só que a gente tem que entender os contextos dessas passagens e não enxergar Deus apenas, né, como esse gênio da lâmpada que eu vou buscá-lo, eu vou adorá-lo por aquilo que ele vai me dar de retorno, por aquilo que ele vai fazer por mim. Porque não, e como se ele tivesse a obrigação de fazer isso. Exatamente, a obrigação de nos dar tudo que nós pedirmos, né, exatamente como pedimos, como se aquilo que nós estivéssemos pedindo de fato fosse bom. Sim, Porque essa é a grande questão. Se você é discípulo de Jesus, até eu quero indicar outro livro que eu já devo ter indicado aqui também, provavelmente eu vou fazer um podcast exclusivo sobre isso, o Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, Doutrina da Imitação de Cristo. Qual que é a essência do discipulado? É você seguir o mestre. É você submeter-se aos ensinamentos e fazer a vontade do mestre. Só que numa concepção de mundo pós-moderno, que os valores são trocados, que as coisas estão de ponta cabeça, né? Tudo está fora do padrão, é o inverso, é o mestre que tem que se submeter à vontade do discípulo, né? É o mestre que tem que fazer aquilo que o discípulo quer e não o inverso. E isso é uma concepção errada. Porque, pelo contrário, é nós que nos submetemos, é nós que nos decidimos obedecer e não o contrário. Olha, eu mando, o Senhor obedece, e ai de ti, porque se o Senhor não fizer isso, eu vou rasgar a Bíblia, olha, eu não vou orar mais, eu não dou mais o dízimo, eu não vou mais na igreja. Como que essas manipulações colocassem Deus em movimento para realizar os nossos desejos infantis, imaturos, né, como uma criança birrenta que quer ali, né, ter seus desejos realizados. Jeremias vai falar que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Em Mateus 15 também vai dizer uma passagem que do coração, né, que procedem as raízes da alma. Se você ler ali, ele não vai te dizer tantas coisas boas que vêm do nosso coração. Fora que se você alicerça, né, o cristianismo em sonhos individuais e numa vontade imaginária de Deus, você acaba a crer que as suas necessidades são mais importantes do que a vontade de Cristo, né? Qual o propósito central de Deus para o ser humano? É transformarmos a imagem do seu filho. Ainda ele diz assim, que as pessoas que têm essa compreensão, né, dessa teologia completamente avessa, né, que é o que ele vai dizer, a teologia da Xuxa, né, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Ele diz assim, penso que esse tipo de mensagem vende mais utopia do que evangelho. Quer dizer, vende-se um mundo ideal, um mundo perfeito. Seguinte, você vai vir para Jesus e Jesus vai realizar todos os seus sonhos. Você não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais problemas. Se você tinha dívida para pagar, vai prover quando você pagar. Se você tinha problema no relacionamento, vai acabar. Se você tinha problema com a família, vai se resolver. E tudo vai ser perfeito. Isso é utopia, isso não é evangelho. Pelo contrário, o evangelho mostra o avesso disso. Você vai ser perseguido, no mundo tereis aflições, você vai ser perseguido pelo causa do nome de Cristo. O evangelho promete o completo avesso. Se você, ainda Jesus disse que ele não veio para trazer concórdia em alguns contextos. Pelo contrário, ele veio trazer espada, ele veio trazer juízo. Divisão muitas vezes, por quê? Porque o evangelho ele é contra a cultura. Então ele vai chegar num ambiente que está confortável naquela forma de pensar, confortável naquela realidade, o evangelho vai entrar e vai pôr tudo do avesso. Então, aquilo que muitas vezes é vendido pode cair por terra. E isso não é culpa só, né, dos pregadores, dos cantores, a gente vê isso difundido, né, em vários aspectos.
é o povo que consome, às vezes, um conteúdo sem critério. Em Salmo 103:7, vai dizer que manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Eu acho interessante que para Moisés foram os caminhos e o povo de Israel foram os feitos. O milagre em si, as coisas miraculosas que Deus fez, a gente às vezes espera muito essas coisas, né? Mais pra frente a gente vai tocar nesse assunto, mas só para dar a gente dar um contexto. E o povo de Israel, eles viram maravilhas, muitas coisas, mas os milagres foram feitos porque a incredulidade daquele povo era tão grande que foi necessário que Deus fizesse o extraordinário no meio deles, e mesmo assim eles não creram. Eles foram idólatras. E vê diferente, né, o caso de Moisés, que por mais que ele tenha, né, ficado fora da terra prometida, ele tenha pecado, mas você vê que ele conheceu o caminho, ele teve o contato com o Criador, ele se relacionou com ele, né? E muitas dessas pessoas, elas não conseguem se relacionar, porque Deus acaba virando aquilo de eu vou pedir, e antes de pedir, a gente escuta, antes de pedir, a gente obedece. Porque se a gente só pedir e receber, fica muito fácil viver esse evangelho, e todo mundo vai querer um Deus assim, que Sim, vocês... e até a forma que as pessoas entendem a oração, como se eu estivesse convencendo a Deus a fazer aquilo que eu quero. Que também é um pensamento errado, né? E você colocar inclusive obras. A oração é graça. E coloca-se obras, meritocracia, numa coisa que é fruto da graça de Deus. Até o bem que a gente faz... É como dizendo assim, eu vou orar e Deus vai ter que fazer aquilo ali. Não é assim. Até porque eu penso que a oração, ela é uma ferramenta para mudar a nós, não mudar a Deus. Deus é imutável. Ele já sabe o que é o melhor para mim, ele já sabe o que é o melhor para o Ayrton. Eu oro porque eu sou dependente de Deus. Porque eu reconheço que Ele é suficiente para mim e o que Ele tem para mim de fato é o melhor. Ele é o Todo-Poderoso. Só que isso não significa que Ele vai fazer tudo o que eu quero. Né? Até tem um vídeo aqui lá no canal Palavra Viva, que eu falo sobre a questão da onipotência de Deus. Deus de todo potencial. Deus, ele é todo-poderoso, é um atributo de Deus, negociável e etc. Só que o fato de Deus ser onipotente não significa que ele pode fazer todas as coisas, ou que ele irá fazer todas as coisas. Porque ele não faz nada que contradiga os seus demais atributos. Então, por exemplo, Deus pode mentir? Não. Porque ele não mente. Ele não mente, ele é santo. Ele não pode ser injusto. Então, ele é o todo-poderoso, porém, ele está limitado pelo seu próprio caráter, pelos seus próprios atributos. Uma coisa está relacionada com a outra. Então, por exemplo, alguém pode perguntar assim, por que Deus não realiza tal coisa na minha vida? Porque provavelmente isso vai atrapalhar o processo dele em outra etapa da minha vida ou da vida da sua vida. E os propósitos dele não entram em colisão. A vontade dele não entra em colisão. Ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Então ele nunca vai permitir que algo aconteça, ou ele nunca vai acelerar, porque no ditado popular Deus escreve certo por linhas tortas, que nós não queremos assim, ou Deus tarda, mas não falha. Nós não queremos isso. Ele age da maneira correta, do jeito correto, da forma correta, porque ele conhece a nós como ser humano em sua totalidade. Então tem coisa que ele vai simplesmente dizer não. Tem coisa que ele vai dizer sim. Tem coisa que ele vai dizer espera. Tem coisa que ele não vai falar nada. Ele vai deixar você no vento. E a vontade dele vai ser concretizada. E não dá pra gente chegar também. Uma vez eu ouvi uma pregação, um pastor envergonhado de orar a Deus sobre certo assunto, porque ele falou assim, mas Deus, esse pedido é tão egoísta, tão mesquinho, é tão mesquinho, é tão pessoal, é algo tão, sabe, sem sentido, que eu não quero nem gastar tempo diante de Deus orando. E essa compreensão muitas pessoas não têm. Se a gente avaliar a nossa oração, quantas vezes a nossa oração é mais centrada em nós mesmos, nossos próprios desejos, do que realmente no cumprimento da vontade de Deus sobre a nossa vida? Ou para o benefício de outros. Sim. Né? Em Tiago 4, do 1 ao 3, vai dizer um pouco que de onde vem, né, procedem as guerras e contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Pega essa parte final do versículo 3 que ele fala, eles pediam. Então dá a entender que eles oravam, mas eles pediam mal, porque o foco da oração deles era esbanjar nos seus próprios prazeres, nas suas próprias vontades. Então eu entro
no meu quarto, eu entro onde for para orar, para fazer, não seja feita a tua vontade, né? A gente vai entrar na oração do Pai Nosso, mas eles queriam que a vontade deles fosse feita, os seus prazeres, e a gente sabe que o nosso coração, né, da onde vem essas coisas, da onde a gente busca isso, e da nossa natureza pecaminosa, né? Não, e alguns baseiam-se também na meritocracia de certas coisas. Ele ainda diz assim, se eu tiver, né, porque ele diz, eu sei que citar a música da Xuxa não é a melhor maneira de começar um argumento, mas que na minha compreensão, muitos cristãos pensam assim, se eu tiver fé, boas intenções, não fizer mal para ninguém, posso receber muitas bênçãos de Deus. Em outras palavras, Deus vai ser obrigado a me abençoar. Se eu for para a igreja, se eu der o dízimo, se eu participar da ceia, se eu fizer boas coisas, então Deus ele é obrigado a me abençoar. E fora que o ponto principal é que o evangelho ele não é constituído assim. Tudo o bom que você faz não vem de você, vem de Cristo. Então, não vem do seu próprio esforço de você mesmo. Você faz através de Cristo. Uhum. E o evangelho é graça. O evangelho não é como as coisas do mundo, mérito. Que eu faço, eu recebo. Porque eu faço, eu vou ter, entendeu? E entrando naquilo que eu tenho falado aqui, no EBDcast várias vezes também, a questão da teologia da retribuição. As pessoas ainda estão presas na teologia da retribuição. Se eu fizer coisas boas acontecerão. Se eu fizer coisas más acontecerão. Só que isso foi destruído, esse pensamento foi destruído o primeiro livro da Bíblia, o livro de Jó. Já é o primeiro livro escrito. E Deus já lá respondeu essa questão. Dizendo o seguinte, olha, Jó é um homem reto e temente a Deus se diz mal, porém ele vai sofrer. E aí, como você explica a teologia da retribuição aí? Não tem como. Porque a teologia da retribuição é a teologia dos amigos de Jó. E Deus destrói os argumentos deles. Inclusive, no final do livro, manda que ele vá lá e peça perdão para Jó. Porque vocês falaram de coisas que eu não falei, que não faço parte daquilo que eu penso acerca de Jó. E ainda tem pessoas pautando-se nessa mentalidade. Se eu fizer coisas boas, então Deus é obrigado a me abençoar, ou a fazer tudo que eu queira. Que é essa mentalidade os meus sonhos são imprescindíveis e Deus é obrigado a realizá-los. É como se a gente falasse, seja feita a minha vontade. Assim na terra como no céu. Deus, faz a minha vontade, tá? E fora também que se a gente pensar em Cristo só como abençoador é muito limitado, é muito pouco daquilo que a gente tem. Sim. E Cristo ele vai ter várias características, né? E uma delas é que ele é pai, ele ama e ele vai disciplinar o seu filho. Mesmo que isso possa parecer cruel para você no momento, que você tem um sonho que foi quebrado, que você tinha uma meta que não foi alcançado, né? Que às vezes ele não te responda. Se a gente vê em Hebreus, eu acho o Hebreus 12, né? Eu vou ler aqui alguns versículos do 4 ao 13, que eu acho interessante, que vai falar um pouco sobre essa correção, de como ele é um pai pra gente. E os versículos que são ditos aqui, eles são, assim, são fortes, tá? Então, assim, as provas, o título mesmo, ele fala que as provas revelam o amor do Pai. Vamos lá. Ora, na guerra contra o pecado ainda não tem resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Estais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por eles sois repreendidos, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades aceitando como disciplina. Deus vos trata como filho. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, de qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nos respeitávamos, quando mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma melhor que lhe parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento. Quem é corrigido nunca vai estar feliz. Porque ele está sendo corrigido, ele está sendo exortado a fazer algo diferente. Mas, essa palavra aqui é muito interessante, mas de frustração. Então, é normal se frustrar, é normal você... Putz, eu tinha um sonho que não foram realizadas, né? Alguma coisa que eu queria não alcançou, um sonho não deu certo. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz
para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos, eu acho isso muito lindo, joelhos vacilantes. Joelhos de quem às vezes se dobra e ora, mas talvez ora mal, que ora, mas que não ora, para que seja feita a vontade dele, não a nossa. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Então, se Deus não está te corrigindo, se Ele não está te exortando para você fazer algo diferente, talvez a gente não seja um filho legítimo, seja um bastardo. Porque a gente está com essa visão só assim, para cá, para frente, vendo Deus como abençoador, não tendo conhecimento de Deus, né? É uma visão muito limitada, né? Se você pensar Deus só como seu abençoador, é que Ele diz que Ele corrige a quem Ele ama, que a correção às vezes não é boa, que os nossos planos e sonhos podem ser frustrados, né? Que a gente tem o exemplo dos nossos pais que dizem não pra gente, ó, não dá, não vou, não vai, entendeu? Sim, e por mais difícil Paulo, que seja... se eu não me engano, é final do capítulo 13, né, de 1 Coríntios. Sobre o espinho da carne? Não. 1 Coríntios 13. Deixa eu ver se é isso. Verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem. Acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos com espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior desses é o amor. Quando a gente... Lógico que ele está dando uma exortação que forte sobre a questão dos dons espirituais, mas aqui fica uma lição óbvia, clara. A gente tem que passar por um processo de amadurecimento. Então, é normal, até no começo, até da caminhada cristã, porque esse livro é um livro muito bom para discipular, a pessoa não compreender algumas coisas, você está no jardim da infância, da vida espiritual. Mas isso não pode persistir. Isso não pode continuar. O crente maduro, ele entende que nem sempre as coisas vão estar favoráveis. Que nem todas as orações que nós vamos fazer no processo da nossa vida com Deus vai ter resposta. Porque muitas vezes você vai orar 10 anos por uma situação e você não vai ter uma resposta. E penso que a oração perguntando por que disso, ela é uma oração infantil e inútil. Porque Deus é obrigado a dar respostas. Talvez para quê? Para que, Senhor, isso aqui? Talvez Ele te dê um direcionamento. Porque Ele tem propósitos. Agora, o porquê, como que Ele tendo que dar satisfação do porquê você está passando aquilo, talvez você não vai ter essa resposta. Simplesmente você vai passar por essa realidade. E fora também que algumas coisas, a gente, com a caminhada cristã, a gente entende que a gente vai orar por aquilo a vida inteira. São batalhas que você não vai viver. E tem coisas que Deus não vai tirar. Sim. O caso do espinho da carne, do apóstolo Paulo. Ele orou 3 vezes, Deus diz, não vou tirar. E aí? A minha graça já... A minha graça te basta. E aí eu fico me perguntando, e se Deus disser pra você assim, você tem lá um sofrimento, Arga? Aí você briga com Deus, eu não quero sofrer, eu não quero passar por isso aqui. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu me rendo, eu jogo a toalha. Você fala, não, você vai ficar com essa promoção aí. E acabou, não tem... Você num dia de você orar, você fazer campanha, jejum, subir, descer no monte, fazer o que você quiser. Até mandinga gospel, passar no sal grosso, fazer umas coisas doidas, assim, um sincretismo religioso. Não adianta. Você vai sofrer porque eu tenho propósito nisso aí que você tá passando. Que é um espinho, né? Eu acho interessante isso, Paulo não fala para nós qual era de fato seu espinho, né? Isso fica, eu penso, como arquétipo para os nossos espinhos, né? Deus é belo até nisso, né? Na forma como que a revelação escrita ficou para nós. Porque tem coisa que cada um tem seu calvário, tem sua cruz para carregar, né? E tem coisas que Deus não vai nos livrar de fato. Nós vamos ter que viver com isso pelo resto das nossas vidas. Até que Cristo venha e nós sejamos livres de fato de todo o mal. Até o Iago Martins, ele cita aqui, né? O Iago Martins, ele diz, infelizmente nós frequentemente temos a sensação de que se estivermos fazendo algo bom, então nossas motivações estão acima de qualquer questionamento. Muito pelo contrário, não há melhor lugar para esconder nossas más motivações do que no serviço ao próximo, ou seja, em coisas boas. Até aquilo que nós consideramos estar fazendo ser bom,
pode ser algo ruim. Se a motivação Com a errada. Exatamente. Porque a grande questão está na motivação. Então tem muitas pessoas equivocadas sobre o seu relacionamento com Deus, porque ela pensa o seguinte: se eu faço mais coisas boas do que ruins, então Deus é obrigado a responder para mim. Porque eu já ouvi, vocês já devem ter ouvido muito, alguém fala assim: nossa, mas eu sofri a vida inteira. Só sofrimento, só dor, só prova, só dificuldade. Eu nunca tive um momento de felicidade ou uma fase da minha vida que eu tive mais felicidade. E as pessoas colocam isso, colocam como que Deus no banco dos réus. Porque daí colocam a sua vida, né, na balança, dizendo assim: não, mas eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins. Ou eu tentei fazer sempre o certo, mas sempre me veio coisas erradas ou coisas ruins. E colocam Deus no banco dos réus como se Deus fosse o culpado, né, no sentido moral da palavra, do sofrimento daquela pessoa. E muitas vezes a pessoa no processo não entendeu o que Deus estava o tempo todo tentando ensinar e acaba ficando com essa carga pesada sobre os ombros. E fora que seus olhos estavam meio que vendados, né? E uma coisa é fato, gente. Nosso coração é a fábrica de sonhos. Provérbios 16, do 1 ao 2. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Você acha, pô, tô fazendo certo, tô ajudando o próximo, tô sendo uma pessoa boa, mas o Senhor passa o Espírito. E uma frase que eu acho que é do Tim Keller, que ele fala sobre Jó, que Jó nunca viu a razão do seu sofrimento. Ele nunca entendeu o porquê ele passou por tudo aquilo. E quando a gente lê o livro de Jó, a gente tem uma sensação que foi uma semana, um mês, 3 dias, mas ninguém sabe quanto tempo que ele sofreu. Alguns falam de 60 anos, mas não Imagina. sabemos. Mas ele fala que ele viu a Deus e isso bastou. Então, assim, Deus se revelou a Não, ele. e imagine, você chegar no final do capítulo 42, É lindo. e aí ele diz: eu só te ouvia, só te conhecia Conhecia. de ouvir falar. O livro começa dizendo: havia um homem, reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal. Deus se põe como advogado de Jó. E no final de todo o seu sofrimento ele diz: eu só conhecia Deus de ouvir falar. Quando você lê Ezequiel 14, verso 14 e depois verso 20, há lá uma hipótese, né? Fala assim: nem se Daniel, Noé e Jó orassem, intercedessem naquele contexto para livrar o povo de Israel da sentença que Deus havia determinado, só salvariam suas próprias vidas. Nem os membros da sua família salvariam. Para você ver que homens piedosos eram. Né? Quão piedosos eram esses homens. E Jó ainda tem a capacidade de dizer para nós que ele só conhecia Deus e ouvir falar. Se você quiser parar esse vídeo, para. Se quiser ler o capítulo 42, gente, vale muito a pena. Eu vou ler só alguns versículos. Ele citou aqui um deles, que Deus, né, se revela a Jó. Então, eu vou ler aqui, né? Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das suas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste quem é a este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendia, abordei assuntos sobre modo complexo sem a divina sabedoria. Tu ordenastes agora, pois, ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me respondesses. De fato, os meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, né? O que você falou. Contudo, agora os meus olhos te contemplam. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente do pó da cinza. Então, por mais íntegro que Jó fosse, ele não entendeu o porquê. Né? Deus nunca disse para ele o porquê dele ter passado por tudo aquilo. Mas Deus se revelou a ele e ele teve, através dessa revelação, ele fala: eu só ouvia falar, agora os meus olhos podem ver. Contemplaram a Deus. Tem uma citação aqui do curso do discipulado, Jonas Madureira, ele diz assim: os discípulos de Jesus são como plantas que foram removidas com raízes de sua cultura egocêntrica e que em seguida foram transplantadas para a cultura cristocêntrica do reino de Deus. Ou seja, porque um dos capítulos ele fala da crucificação dos sonhos, né? Que é a crucificação do ego. Ser discípulo é um convite a você crucificar o seu eu. E que falar isso nessa cultura antropocêntrica, né, que o homem está no centro, é quase que uma... Você apanha. É um ultraje.
Porque, como assim não é feito da minha vontade? Como vontade, assim o meu ego não é satisfeito? Como assim os meus desejos não são realizados? Então, esse é o convite de Jesus para ser discípulo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, pega o Ayrton, pega o Miqueias, mata ele. Crucifica ele. Quando você... Lembra do jovem rico? Sim. Pega tudo. Porque aquilo ali é Jesus dizendo o que é ser discípulo. Quando ele diz para aquele jovem rico que a riqueza era tudo, era o Deus dele, era a vida dele, era quem ele era. E ele ainda se vangloria, que ele fala, não, mas eu já sigo os mandamentos, eu sou um homem íntegro, eu obedeço aos meus pais, eu não cometo adultério, eu não roubo, eu sigo a lei. Ele fala isso para Jesus, eu sigo todos os seus mandamentos. E quando Jesus toca no cerne, que era o Deus dele, pega tudo que você tem, crucifica o seu eu, as suas riquezas e segue-me, ele não consegue. Porque o coração dele tá fica pesado aquilo para se obedecer. Então, e isso é uma forma de nós avaliarmos o que se Deus pediu. Vamos pegar o exemplo de Abraão, que eu gosto do exemplo de Abraão. Abraão, olha, sua esposa é estéril, você já tá avançado em idade, né? Já tá enfraquecido, né? Diz lá Romanos 4. Mas você vai ser pai de multidões, né? Abrão, grande pai. Abraão, pai de multidões. Quantos filhos Abraão tinha? Nenhum. Aí, Sara, 90 anos. Abraão, 100 anos. Veio engravidar. Sara, incrédula, né? O significado do nome de Sara é interessante, teimosa. Dá pra entender o porquê. Aí ela ri quando Deus diz que ela vai ser mãe. Dá o nome de Isaac de riso, inclusive. Isaac significa riso. O menino nasce. Tem lá contenda lá com Ismael, porque Ismael zombava dela. Tinha já o contexto da Agar, etc, etc. A promessa se concretizou, tudo aconteceu, anos esperando o cumprimento da promessa. Agora você pega Isaac e sacrifica ele para mim. Isso parece uma contradição. Mas é Deus provando a fé de Abraão. Ele quer saber o seguinte: Abraão, eu quero saber se no processo você passou a amar mais a dádiva do que o doador. Mais a mim, como Deus da promessa, do que a promessa em si materializada. E é isso que Deus faz conosco. Porque Deus ele nos submete a testes. Olha só, eu vou provar o Ayrton ali para ver se ele tá realmente crente mesmo. Deus ele já sabe, mas ele permite que nós passemos pela experiência, né? O texto de Romanos 5. A tribulação produz a paciência a experiência. Experiência e esperança. A palavra lá para experiência é a questão de provar e ser aprovado. Quer dizer, Deus ele permite a nós passarmos por determinados processos exatamente para saber, para validar a nós mesmos. E nós, nesse processo, nos conhecermos melhor. E o nosso relacionamento com Deus é um momento de avaliação. Eu acho interessante que quando ele leva Isaac, ele fala pra Isaac. Isaac fala, pai, tá aqui o facão, a lenha, tá tudo aqui, cadê o cordeiro? E ele fala que Deus providenciará para si um cordeiro. Ele fala sobre Jeová Jireh, né? O Deus da provisão. E como você falou, ele foi provado para ver se ele amava mais a dádiva ou o doador dela, né? E você tocou no assunto do egoísmo, né? Se não nos dobrarmos ao Senhor, seremos conduzidos pela ambição. Todo mundo quer ser ambicioso hoje em dia, né? Tem que ter aquela motivação, né? Tem até aquela frase de trabalho enquanto eles dormem, você tem que fazer as coisas para receber, você tem que ir atrás dos seus sonhos, que a ambição é uma virtude. Mas ela não é. A ambição faz que os seus sonhos tenham primazia. Percebe o problema desses discursos travestidos de pregação? Eles querem nos fazer buscar a glória dos homens. Buscar sermos reconhecidos por aqueles que nos cercam. Quem nunca ouviu, né? Aquele jargão. Deus vai te tirar do anonimato. Você não vai ser quem te viu na prova não te ajudou. Quem te vê na bênção vai se arrepender. Quem me vê verá. Essa é a teologia pregada por aí. Você não vai ser mais um rabisco da terra. É complicado isso, porque nós estamos dando risada disso aqui, mas é motivo de chorar. Porque perceba como que esses valores que são contrários ao que a palavra de Deus prega isso é muito... estão tão patentes à cultura religiosa, sim, esse evangelicalismo. E isso vem do mundo, né? O mundo que tem essa ambição, o mundo que nos ensina. Você tem que ser o primeiro, você tem que vencer, você tem que estar em destaque. E o evangelho diz, quer ser primeiro, seja o último. Quer ser grande, seja o menor. Sirva os seus irmãos, né? E o que eu acho mais interessante nesse... O evangelho é uma contra-cultura, é o reino de ponta cabeça. Né?
O que eu acho interessante é que ele fala, né? E qual que é o problema de ser uma pessoa anônima? A gente tem muitos personagens na Bíblia que a gente não conhece, né? Que a gente não sabe o nome, não sabe quem era. Não, imagina, lembra de Elias? Elias chegou o momento, é o orgulho espiritual. Você achava, só tem eu aqui de crente. Eu sou o melhor, eu sou o cara. Não tem ninguém mais aqui em Israel que é crente. E no seu questionamento com Deus em relação à impiedade do povo de Israel, Deus não dá respostas claras para ele. Ele só apenas diz o seguinte: vai, unge a Eliseu no teu lugar, porque você não é insubstituível. Unge a Azael, rei da Síria, unge a Jeú. Quer dizer, Deus dizendo para ele o que iria fazer no futuro. E mais, Elias, tem 7.000 que não se curvou diante de Baal. Então, muitas vezes, numa concepção completamente humanista, existencialista da vida, antropocêntrica, nós achamos que nós estamos no centro. Nós somos, tipo, a dobradiça do mundo. Ou senão nós somos o eixo do mundo. Tudo gira em torno de nós. E quando, na verdade, existem, nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, existem muitas coisas que estão acontecendo que nós não temos completa noção. Às vezes eu olho para a questão do sofrimento, eu gosto de usar esse exemplo sempre também. Pastor Antônio Carlos Costas esteve em Moçambique, na época do ciclone lá, antes da pandemia isso. Ele pergunta para uma adolescente, era uma adolescente num país pobre que não recolhe imposto de renda por causa da sua pobreza, cristã, diante de um sofrimento terrível. O ciclone, já são um país em pobreza, o ciclone foi lá, piorou a situação. E ele pergunta para ela, como que você se relaciona com Deus em relação ao sofrimento? E ela responde, nada se compara com o que Deus fez ao enviar seu filho unigênito para morrer no meu lugar. Em outras palavras, todo sofrimento que eu possa viver na vida, ou que possa existir no mundo, não está em pé de igualdade com o fato de Deus ter enviado o seu filho unigênito, né, cordeiro sem pecado, sem defeitos, para ter morrido no meu lugar. E sendo eu indigno, imerecedor, porque eu sou responsável pelos meus próprios pecados. Quer dizer, não tem como você pesar na balança, tendo a tão grande salvação dada em Cristo Jesus. Então, é a partir disso daí que como que eu, como discípulo de Jesus, vou ficar discutindo com Deus, vou ficar barganhando com Deus minhas questões particulares, quando que o plano de Deus para a nossa vida é muito mais amplo. E diante do Cristo crucificado, como é que eu posso ficar querendo caprichos? Sim, a gente sabe que o salário do pecado era a morte e a gente estava todos condenados, né? E nada se compara, como você falou, ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nenhum sofrimento. Por mais que às vezes a pessoa pode dizer, poxa, mas eu sofri a vida inteira. A gente tem até a passagem de Lázaro, né? Tem algo aqui, né? Passagem de Lázaro que em contraste com o rico, né? Que o rico vivia uma vida próspera, vestido de púrpura, e Lázaro era um mendigo. Alguém que viveu ansiando comer o que caía da mesa do rico. Que viveu a vida inteira à margem, né, da sociedade, como a gente diz, anônimo, né? Ninguém... a vida inteira ele viveu aquele tipo de vida, né? E aí diz a Bíblia que na terra o Lázaro sofreu, mas no céu ele foi consolado. E o rico aqui foi consolado, mas no inferno viveu em tormentos. Então a questão muitas vezes não está nesse campo horizontal, mas está no campo vertical. Porque a vida não acaba quando as luzes desse mundo se apagam. Porque existe um destino para além disso, né? Se hoje te pedirem a sua alma, para onde você vai? O que vai ser? Tem até aquela passagem que Jesus usa uma parábola, né? Louco, insensato, que é aquele homem que produz, ele fala, nossa, eu tenho tantos grãos, a minha colheita foi tão farta que eu vou construir um armazém ainda maior para as minhas riquezas. E ele não se importa se as pessoas ao lado dele estão com uma situação ruim ou não, ele só pensa nele, ele é egoísta, né? Ele pensa nas vontades dele e Jesus chama ele de louco, porque hoje mesmo pediremos a sua alma numa questão de salário, olha, não é seu, uma hora você vai ter que prestar conta, uma hora alguém vai vir, me dar, acabou aqui, entendeu? Então se... Tem até uma outra citação aqui do Jonas citando Thomas de Kempis, do livro Imitação de Cristo, que vale a pena ser adquirido também. Ele diz assim, procura Jesus em todas as coisas e Jesus acharás.
Se te buscas a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Ainda ele diz assim: somos o que desejamos, somos o que amamos. O apego que temos pelas coisas que nos custam a vida, digamos assim, é o que nos define. Quer dizer, o próprio Platão, né, na sua filosofia, nós somos um ser desejante. E o desejo é sempre por aquilo que nos faz falta. Mas depois que você tem o desejo saciado, Você vai ter outro desejo. você vai partir para outro desejo. Então imagine, um ser humano que não se satisfaz em nada, ele sempre estará procurando satisfazer-se em outras coisas. E ele nunca será feliz. A busca da felicidade, ou a busca das realizações pelas questões da vida cotidiana, como você leu no começo lá o texto de 1 Coríntios, seremos os mais miseráveis de todo mundo. Por quê? Porque não existe satisfação em nada do que existe nesse mundo horizontal. Não existe. A satisfação nossa está no próprio Deus, no próprio Cristo, no próprio Evangelho. Fora disso, não existe felicidade. A felicidade tem nome para nós. Ela é Jesus. Salomão mesmo. Eu construí, eu fiz isso, eu realizei aquilo outro, etc, etc, etc. Aí no fim da sua vida ele chega à conclusão, o quê? Que era tudo vaidade. Sim. Jeremias, no começo da sua caminhada, do seu livro, no capítulo 2, eu vou ler aqui o 13, que ele fala: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Então aquele povo, ele tinha tantos desejos, né? Eles viviam um tempo de apostasia. E o que eles faziam? Como você falou, eles tinham um desejo de conquistar algo material, e quando ele conquistava alguma coisa, né, era uma cisterna rachada. Ele bebia daquela água, só que aquela água acabava. Então ele tinha que ir para uma próxima cisterna. Ele tinha que caminhar mais. Ele tinha que batalhar mais. Hoje eu tenho um carro. Amanhã eu quero ter uma casa. Amanhã eu quero ter um sobrado. Amanhã eu quero ter um carro melhor. Sim, não existe satisfação. Então, não existe. A pessoa só vai as pessoas trocando. sempre querem mais. A pessoa tem um ensino médio, aí não tá bom, aí vai pra graduação, aí não tá bom, quer a pós-graduação, aí não tá bom, aí vai pro mestrado, aí não tá bom, aí quer doutorado, aí não tá bom, aí quero pós-doutorado, aí não tá bom, aí eu quero premiações, aí eu quero títulos, aí eu quero título honoris. E a gente fica nessas buscas. Às vezes, eu acho que você já deve ter visto pessoas assim, o cara tá lá com doutorado, pós-graduado, tantas coisas assim, e ele não está satisfeito. Ele tá olhando pra sua vida e falando assim, nossa, eu não tenho nada na vida. Eu não conquistei nada, eu não realizei nada. Mas é por quê? Porque ele não achou a satisfação ainda em Cristo. E assim, não é que isso é errado, né? Não, mas o problema é fazer disso um fim. Fazer disso a razão da minha existência. E a gente falou de cisterna no texto de Vira uma idolatria, né? De João 4, que é quando Jesus encontra a mulher samaritana, que era uma mulher que, assim, ela tinha 3 problemas ali. Questão de relacionamento, né? Ela teve 5 maridos, né? Sim. E o que tava com não era dela. 6. Ela tinha a questão do trabalho, né? Não, algumas pessoas, inclusive, eu já vi algumas pessoas interpretando esse texto, dizendo que não se sabe se ela era uma mulher à margem aí, ou não, mas por uma questão cultural lá da questão do poço, etc. Só que uma mulher que tem 5 maridos, ou que teve 5 maridos, como é que eu vou defender a moral dessa mulher? E assim, fica difícil, né? Ela se apega à questão dos relacionamentos que ela teve, né? Questão familiar, ela se apega à questão da adoração, não, mas os nossos antepassados disseram que a gente não pode adorar aqui, a questão do próprio trabalho, né? E Jesus vai dizer para ela, né? Quem bebe dessa água que você vem buscar terá sede outra vez, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der torna-se a ele uma fonte de água viva jorrando para a vida eterna. E daí ela pega essa mensagem, em vez dela, ela fala, não, então eu quero para que eu nunca mais venha aqui buscar água, né? Ela vai dizendo, a mulher lhe pediu no 15, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água, né? Então, assim, tudo que ela fazia, ele estava motivada nessas 3 coisas, e Cristo destrói a questão de focar em coisas pessoais, né, nos relacionamentos, a questão de religiosidade, que Deus, a questão do trabalho, e ele fala no final que ele procura aqueles que adorarão em espírito e em verdade, né, aqueles que tiveram essa água transbordante, encontrar essa fonte de água viva. Eu vejo como o Evangelho, ele tem o poder de ressignificar as coisas. Vamos pegar o exemplo da própria cruz.
A cruz, naquele contexto de mundo romano, É uma maldição. era uma maldição. Ainda a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo fez maldição por nós. A cruz era vamos dizer assim, das punições romanas, o ápice. A pessoa passava em praça pública e via pessoas crucificadas. Símbolo de escárnio. Inclusive, no texto de Paulo aos Coríntios, ele diz que era loucura, era escândalo para uns e loucura para outros. Porque como eu creio num Cristo, que eu digo que é Deus, que é o Verbo encarnado, que foi crucificado. Isso é um contrassenso. Isso é algo fora da realidade. Mas olha só o que acontece. Deus pega aquilo que era motivo de vergonha, de escárnio, do pior que você possa imaginar, e ele ressignifica. De modo que hoje a cruz é o maior símbolo de amor. Que é o símbolo de perdão, que é o símbolo de restauração, de transformação. Na cruz, ele reconciliou consigo o mundo. Então, você pega uma pessoa, ela vem para Cristo, a vida dela vai ganhar um novo sentido, um novo rumo, uma nova realidade. Talvez o cara não vai deixar de realizar aquele trabalho, aquela profissão, aquela realidade, mas agora tem um novo significado. Foi ressignificada a vida daquela pessoa. O próprio Paulo em Romanos 6, né, texto clássico para falar sobre santificação, ele diz: a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo a energia que eu gastava para viver para a carne, agora eu gasto toda essa energia para viver para Cristo. Quer dizer, a energia que você gastava para pecar, agora você gasta essa energia para santificar. Para agradar a Deus. E se você quiser também pausar o vídeo para ler Romanos 6, é uma leitura que vai enriquecer muito, né? Esse poder de ressignificar. Então, imagina, você tem ações, tem projetos. Tem coisas que Deus pode ressignificar. Ele pode pegar isso que você tinha. É o caso da pergunta que fizeram para Lutero, né? O sapateiro veio para Lutero e perguntou: o que eu posso fazer para agradar a Deus? Ele responde com toda a tranquilidade: faça um bom sapato, cobre um preço justo, você vai estar fazendo tudo para a glória de Deus. Só que alguém pensa: não, eu vim para Cristo, eu tenho que fazer algo mirabolante para que Deus me aceite ou para que as coisas, não sei, deem certo. Não. Você tem que entender que tudo que você faz, quer comamos, bebamos, tudo façamos para a glória de Deus. Então tudo que eu faço, toda a energia que eu gasto, tudo que eu emprego minhas forças, tem que refletir a glória de Deus. Renunciar o meu eu e glorificar a Deus. Entenda que a verdade bíblica afirma que Cristo morreu em nosso lugar não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Ele não morreu na cruz por causa das nossas frustrações e decepções, mas por causa do nosso pecado. Por isso é importante ler Romanos 6 e entender o contexto que a gente se encontrava. O propósito do Cristo pendurado no madeiro é a transformação de pessoas espiritualmente mortas em pessoas verdadeiramente vivas que ajam para a glória de Deus. Aqui, ó, deixa eu fazer uma citação aqui dele. Você pode construir uma carreira, estudar para alcançar seus objetivos, ter um trabalho que lhe renda boa remuneração e até ser um empresário ou empresária de sucesso. Inclusive, Paulo fala que aquele que não trabalha também não deve comer. A pergunta que devemos nos fazer é: como minha fé e meu trabalho convergem para a glória de Deus, para o testemunho do Evangelho? Pois se trabalharmos apenas para pagar contas ou conquistar coisas, estamos com a perspectiva errada sobre ser um discípulo de Jesus. Quer dizer, você pode ter uma carreira, você pode ter tudo que você... Inclusive, seus sonhos podem se realizar. Claro. Mas se isso não refletir a glória de Deus, se isso não refletir o louvor... Porque eu penso assim, isso aqui é uma questão real. Quanto mais cedo nós entendermos que a nossa vida não nos pertence mais, e que nós temos que, de fato, colocar tudo aos pés do Senhor, renunciar tudo, mais fácil é viver. Agora, quanto mais nós lutarmos por desejos pessoais diante de Deus, mais nós sofreremos. Sim, e se você tem essa dificuldade, porque a gente vive num contexto que é muito assim, a gente precisa ter coragem para poder confiar. A gente quer lutar. Então a gente quer arregaçar as mangas e lutar com as nossas armas para buscar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Mas como você falou, se a gente nasceu, se a gente está em Cristo, e a gente entrega na mão dele, tudo na mão dele, né? Eu não falo só daquilo que você tem dificuldade, mas daquilo que às vezes você não quer entregar. Às vezes a gente é parcial com Deus, né? A gente parece o pica-pau dividindo a comida. Ó, isso daqui eu te dou, mas isso daqui... 1, 2, 3 pra você, 3, 4, 5 pra mim. Entendeu?
A gente quer ser muito assim, olha, isso eu te dou, mas isso daqui não, isso é meu. E Deus quer algo integral, é tudo. E como você falou, se a gente entregar tudo, é Uma mais frase fácil. de um bispo aí, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Mas é a É a realidade. realidade, é mais prático. Senão você nunca vai ser um discípulo. Você vai ser sempre aquela pessoa que pisa em ovos. Que Não, e eu penso que também a gente acaba que nunca vai viver a plenitude Plenitude. daquilo que Deus tem pra nós. Porque eu fico pensando nos grandes homens de Deus. Eu gosto, por exemplo, de Susanna Wesley. Já tratei dela aqui em algum momento. Deus não vai lá no céu perguntar assim, Susanna Wesley, por que você não alimenta a África? Tinha gente passando fome lá na África, hein, Susanna Wesley? Por que você não foi lá cuidar disso? A mulher tinha 19 filhos. 19 filhos! O que Deus vai cobrar de Susanna Wesley? Ô, Susanna Wesley, por que você não foi uma boa mãe? Essa é a grande questão. E ela foi uma boa mãe? Ela foi excelente mãe. Quem que era o filho de Susanna Wesley? John Wesley. Charles Wesley. E tantos outros que fizeram e marcaram história. Existe uma lista, inclusive, de Jonathan Edwards, grande avivalista. Foi feita uma pesquisa da árvore genealógica dele e descobriu-se que existiam vários juízes, várias pessoas na área pública, inclusive um vice-presidente dos Estados Unidos vinha tudo da árvore genealógica de John Wesley. Mas lá atrás, se você conhecer um pouco melhor da história dele, que inclusive é um filósofo, considerado um filósofo americano na história da América, não só um pastor avivalista nos seus dias, ele deixou uma marca na sua história, por aquilo que ele fez. Como outros, Martin Luther King viveu por uma causa, morreu por uma causa, o Martin Lutero, tantos outros, George Miller, fundador de vários orfanatos, que inclusive leu a Bíblia mais de 200 vezes, de joelhos. Então assim, tem coisas que você vai fazer em prol do evangelho, você vai viver sempre além. Você não vai viver só aquele tempo. Aquilo que você está fazendo não vai se restringir àquele capítulo da sua vida. O impacto disso vai alcançar gerações. Agora, se você viver esse sonho mesquinho, egoísta, vivendo só para comer, beber, viajar, etc., você vai viver só para aquele momento e a sua história será apagada. E aquilo que Deus provavelmente tinha para realizar através de você não se concretizará. Por quê? Porque você quis viver essa vida particular, mesquinha. Que não tinha o propósito de alcançar outros, de abençoar outros, de fazer outros serem alcançados. Por quê? Você viveu pelos seus próprios sonhos, não pelos sonhos, de fato, que Deus tinha para realizar na sua vida. E fora que o que a gente pode deixar é o nosso legado, né? E se você pensar individual, pensar só em você, como você falou, ser mesquinho, tosquinho, só as suas vontades, desculpa. Você não vai deixar nada? Não, e é uma vida muito fútil. Porque eu falo isso, eu me queres. Eu me preocupo muito com isso. A questão da utilidade e da inutilidade. Tem coisa que eu descarto totalmente. Porque eu vejo tanta inutilidade que não vale a pena você nem gastar energia para pensar naquilo ali. Agora tem pessoas que gastam a sua vida inteira com coisas inúteis, secundárias, coisas que são passageiras, coisas que não têm a real importância. Tem gente que vive de fofocas. É fofoca a vida inteira. A pessoa, toda vez que você chega pra conversar, a pessoa vive daquilo ali. Outros vivem de comprar, vender, emprestar. E as questões maiores, mas a pessoa não vive. E a pessoa passa por essa vida e passa a vida pelos vãos dos dedos daquela pessoa e ela não deixou marcas. Ela não deixou marcas em ninguém. Inclusive as marcas, provavelmente, que ela deixou nas pessoas são só de coisas ruins, não de coisas boas. Gente, não dá pra nós avançarmos mais tanto, porque na verdade são muitas as reflexões que nós poderíamos fazer sobre esse livro. Quero realmente incentivar você a adquirir esse livro, porque realmente você será muito edificado, porque nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Esse livro, o Custo do Discipulado também, são livros que nos ajudam a combater essa teologia coach, teologia da prosperidade, essa forma de pensar pós-moderna que vai encontrar a verdade da palavra de Deus. E que nós precisamos voltar às escrituras, à solidez da palavra de Deus, para pensar corretamente. Pensar
aquilo que a Bíblia ensina. Tá, e só pra dizer pra você aí que talvez esteja confuso e dizendo, poxa, tá, não tenho que sonhar as minhas vontades, as vontades de Deus. E quais são os sonhos dele para um discípulo, né? A Bíblia define como discípulo aquele que submete a disciplina de Jesus. Vou ler aqui Lucas 6:46. Por que me chamas de Senhor e não fazei o que eu mando? Só isso já deveria nos causar um frio na espinha. Falo isso porque vejo muitas pessoas indo para ele sem essa perspectiva de discipulado e disciplina. Muitos estão fazendo que nem o jovem rico, ser seguidor de Cristo sem abandonar os ídolos do coração. Como você leu, né, você comentou Lucas 14:27, se não tomar a sua cruz e me seguir, não poderá ser meu discípulo. Eu sei que isso é difícil de ouvir, né? Não é fácil, mas pensa comigo. Antes da crucificação de Cristo, a cruz não tinha esse significado de salvação. Como você falou, ela tinha um viés totalmente ruim, mas o evangelho ele consegue ressignificar as coisas, né? E o que eu acho interessante é que a gente já citou, a gente já comentou... Lembrando que quando Jesus diz tome a sua cruz, Jesus não tinha sido crucificado ainda. Então essa palavra tinha um significado ainda mais complexo para quem estava ouvindo. Porque quando ele chegava naquele contexto, da cultura romana dominando o mundo daqueles dias, Jesus disse assim, toma a sua cruz. Mas que cruz? Eu não sou um criminoso, eu não sou um errado, eu sou... Olha a concepção, confronta diretamente o ego. Porque se eu não tô na cruz, então, na perspectiva deles, eu sou um cara bom. Mas Jesus estava apontando para o que aconteceria de fato. E o que isso passaria a significar depois do fato, que é a sua própria morte, né, na cruz. E aí já era ele apontando os desígnios do que seria ser a vida de um discípulo. É realmente renunciar tudo, entender que eu estou errado, preciso de mudança e somente Cristo pode me dar essa nova vida. Não, com certeza. Tem até os discípulos que perguntam para Jesus, né? A gente até comentou sobre a questão de ser o maior ou menor do evangelho, ser isso para servir. Eles queriam disputar com Jesus quem sentaria à destra de Deus quando ele subisse, e Jesus falou, se você quer ser o maior, se torna o menor. Né? O evangelho ele tem essa possibilidade de dar um novo sentido para algumas coisas. E Cristo, ele não busca fama ou pessoas entusiasmadas com suas palavras, que falam, nossa, como esse homem sabe, mas ele procura pessoas obedientes à sua missão. O discipulado exige renúncia. Que fique claro, não estamos falando aqui de pagar o preço para sermos salvos, uma vez que Jesus já se ofereceu por nós. Estamos falando do processo de santificação e rendição, pelo qual todos aqueles que estão em Cristo devem permanecer. Aí ele fala, né, vou ler aqui Marcos 10, do 43 ao 44, quem quiser ser o líder entre vocês, seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, se tornem escravos de todos. Eu acho interessante que tem esse contraste, né? No livro ele vai dizer sobre a diferença entre o escravo e o servo. Eles têm assimilações muito parecidas, mas o servo ele é pago, né? Ele é pago para fazer alguma coisa, então ele vai até um limite, mas o escravo, por mais que ele não queira fazer à vontade, ele é escravo. Por mais que ele sonhe acordado, por mais que ele tenha ambições, ele é escravo e alguém é o dono dele, né? E nós somos escravos de Cristo, né? Paulo diz isso. Só que a gente é um escravo que senta à mesa, né? Não é porque a nossa realidade de escravo, o que mudou? Mudou de senhor. Escravo nós somos, ou de Deus ou do pecado. O que mudou? Foi o senhorio. E ser escravo de Cristo é ser de fato verdadeiramente livre. Então é outra realidade também, né? Não é aquela escravidão no sentido de um jugo, de uma subserviência cega ao pecado, ao mundo, ao diabo, etc. Não, agora é tudo isso para a santificação, para a glória de Deus, para louvor a Deus. Livre dos vícios, livre dos pecados, livre de todo aquele mal. E você pode até falar, mas e aquele texto que fala que já não os chamamos escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois lhe disse tudo que o Pai me disse. João 15:15. Parece que somos também amigos de Deus. Como conciliar tudo isso? Na verdade, uma posição não exclui a outra. Você pode ser o filho ou filha do dono da empresa e ao mesmo tempo ser um dos seus funcionários. Por isso podemos ser filhos de Deus, escravos do seu reino e ainda seus amigos. O contexto de João 15, por exemplo, não exime que o amigo das suas responsabilidades. E é aqui que muita gente se perde. A gente não entende isso, que a gente tem as nossas responsabilidades com o reino de Deus. Entenda, amizade com Deus como uma ida, as pessoas entendem a amizade com Deus como aquele amigo, vamos no shopping fim de semana, vamos acampar, vamos sair por aí, entendeu?
que tá sempre presente nas horas difíceis ainda, tá? Eu não quero só nas horas fáceis. Tem que estar disponível na madrugada, quando eu precisar pra me emprestar um dinheiro, tá? Em todas as situações. Ou aquele parceiro e brother que você, pô, vamos ali comigo, vamos cá, me empresta um dinheiro. Deus, ele vai além de tudo isso. Ele pode ser seu amigo. Porém, a dimensão do seu senhorismo não pode ser esquecida. É um outro atributo dele. Ele pode ser seu amigo, sim. Mas ele também é senhor. Então, ele não pode anular uma coisa, um atributo dele, para fazer, às vezes, a nossa vontade. E a gente tem essa concepção muito errada do evangelho, né? A gente se apega muito a essa fase. Pô, Deus é abençoador. Deus é amigo. Ele tem esses atributos, mas ele também é senhor. Ele também é santo, ele também é justiça. E ele não vai fazer alguma coisa que cancele o outro atributo dele. Porque isso iria contra a própria vontade dele. Sim. Então, eu não vou deixar ele continuar, porque senão ele não vai acabar. Porque ele tem 50 páginas de esboço. E nós vamos ter umas 3 horas de podcast. Gente. Mas, gente, isso aqui é um resumo, né? É um bate-papo. Eu sempre gosto de escolher um tema para nós trabalharmos, pra gente, de fato, ter algo a aprender e algo a aplicar na nossa vida. E esse tema é para nós reordenarmos a nossa mente, reconfigurarmos a nossa mente sobre esse assunto. Que essa mentalidade que Deus vai realizar todos os seus sonhos, isso não é a verdade que emana da palavra de Deus. Sim. Na melhor das hipóteses, ele vai frustrar, inclusive, seus sonhos. Aquilo que você queria tanto pode não ser realizado. Claro. E não porque Deus é mau, mas porque ele é bom. Sim. Não porque ele quer o seu mal, porque ele quer o seu bem. Então, como um pai que quer o bem do seu filho, ele vai dizer não pra você, ele vai fechar portas, ele vai bloquear caminhos, passagens, e você vai falar assim, nossa, mas depois que eu virei cristão as coisas pioraram. Mas não é que pioraram, é porque Deus está conduzindo você para algo maior. Qual que é o algo maior? Transformar você na imagem do filho dele. E pra fazer a vontade dele também, né? Exatamente, para que a sua vontade seja... E assim, gente, oração em si, né? Não é vergonha nenhuma, porque a gente tem muito essa visão da oração do Pai Nosso. Como Isso significa que você não pode orar a Deus colocando diante de Deus seus sonhos. Provérbios 16. Sim. Deus não impede você sonhar, fazer planos. Só que a última palavra é dele. Sim. E a gente tem muito essa concepção da oração do Pai Nosso ser algo de uma igreja católica ou de outro grupo. Mas se você tem dificuldade, faça essa oração do Pai Nosso. Medite nela. Eu só trago que Deus, ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a justiça dele, que excede toda a justiça. Não, eu gosto aquela... Tem um texto em Provérbios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é a oração de Agur. Não sei se é assim que eu... Deixa eu ver, eu tenho uma aqui anotada, mas eu não sei se seria essa. Eu tenho de Provérbios 2. É isso mesmo, é a oração de Agur aqui. Qual que é o capítulo? Aqui, capítulo 30. A oração dele. 2 coisas te pedi. Não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem pobreza nem a riqueza. Mantém-me o pão da minha porção acostumada. Para que porventura de farto te não negues e diga quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Eu acho isso, a oração talvez mais prudente de toda a Bíblia é essa aqui. Quando ele diz o seguinte: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Quer dizer, me faz um homem santo. E outra, eu não quero nem ser rico e eu não quero ser rico a ponto de me esquecer do Senhor. E eu nem quero ser pobre a ponto de ter que transgredir a sua palavra e roubar, por exemplo. Eu quero ter uma vida na medida, tendo o pão de fato nosso de cada dia, para que eu possa ter uma vida tranquila e sossegada, sem ficar preocupado em... aquele negócio. Senhor, me dê um salário que eu não precise pedir emprestado para ninguém, que eu não preciso ficar devendo para cheque especial, para comprar no cartão de crédito, né? Porque o cartão de crédito é aquele dinheiro que você compra, o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta, né? Não, me dê condições de viver uma vida boa com aquilo que o Senhor me dá. Isso aqui eu não estou dizendo que isso anula o fato de que o cristão pode ter uma vida realmente próspera financeiramente. Sim. Ou não. Eu estou dizendo que é o equilíbrio que nós temos que pedir. É o equilíbrio.
Mas eu vou encerrar aqui, porque senão a gente não vai acabar esse negócio hoje. Mas Deus abençoe vocês, Ayrton. Eu vou voltar. Até uma próxima vez. Ele voltará, que nem diz aquele, ele voltará em Gente, outra obrigadão, oportunidade. e eu agradeço muito. E, mais uma vez, se você puder investir em você mesmo, né, no seu conhecimento, não só através da Bíblia, lógico que a Bíblia é o cerne, né, nossa, mas leia livros, escute, né, não se limite apenas algumas pessoas que ficam muito presas à igreja, ao culto. Não dependa só do culto para ter uma palavra de edificação e santificação. Vá além, invista no conhecimento, né? O conhecimento é muito importante, tá bom? E se você quiser fazer uma leitura diária desse livro, se você quiser compartilhar com outras pessoas, eu acho super válido, eu acho, show de bola. Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade, Bem. que ainda não sei qual vai ser a série que nós vamos lançar aqui, mas provavelmente nós vamos ter umas férias aí até dezembro e janeiro nós Suspense. recomeçamos aí. Novidade em 2023? 2023 nós temos muitas novidades aqui. Se Deus aqui, como no canal Palavra Viva, nós vamos fazer um movimento aí santo aí. Mas Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade. Sexta-feira nós vamos continuar com os podcasts aqui, os EBDcasts com o Gediel. Esse vai até dezembro, pode ficar tranquilos aí. Deus abençoe vocês e até uma próxima vez.